cultura hip hop, ela, assim como vários âmbitos da vida social em que a gente vive, ela também é machista, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal que impõe às mulheres algumas limitações e a gente vive em prol de quebrar essas limitações. Há muitos anos atrás, nós mulheres não votávamos, a gente não trabalhava fora de casa. Então, com o passar dos anos, a gente foi buscando e lutando pelos nossos direitos. Hoje em dia não é diferente, a gente ainda luta para quebrar barreiras sociais e o machismo é uma delas. Dentro quando eu emergi, né, eu sempre percebia que nos lugares que eu ia era uma maioria masculina que estava ali, e a mulher dentro do hip hop, ela tem esse papel de quebrar essas amarras que aprisionam a gente, que eu vejo como uma doença social, né? Tanto o machismo como o racismo, que são coisas que meio que vão impregnadas na nossa educação, mas que a gente tem que ir buscando soluções para romper isso. E de todo esse enfrentamento, né, que eu nunca fui de baixar a cabeça para homens que me limitavam enquanto artista, porque eu observo que no mundo dos homens, assim, muito se diz que os homens são incríveis, que os homens fazem coisas, e muitas vezes eles fazem coisas massa, ok, aí chega uma mana que tem que ser 5 vezes melhor para ser vista. Então, a gente, mulher, tem que quebrar essa, assim, tem que mostrar, olha, o que a gente faz é incrível, o que a gente faz é muito bonito, e nos leva a lugares inimagináveis. Então, o que eu digo é que eu venci tudo isso acreditando em mim, né, acreditando que eu sou capaz, acreditando na minha arte, e se algum dia já disseram que eu não era capaz, eu acho que tudo que eu venho fazendo, realizando e conquistando, tá mostrando e calando a boca dessas pessoas machistas. Eu faço parte da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Nós temos uma frente bem grande, ampla, de mulheres que lutam, que trabalham em prol da coletividade e da melhoria das mulheres no hip hop. Todos os anos nós temos encontros nacionais, e esse ano fomos, nós aqui de Pernambuco, uma delegação de 9 mulheres para a Bahia. Todo ano tem um lugar diferente, ano que vem vai ser em Minas Gerais e eu também quero estar lá. E o hip hop me leva para esses lugares, assim, inimagináveis, minha gente. Palcos, convites de estar aqui com vocês hoje, para mim é tão importante quanto estar num palco de um super festival nacional, assim. Porque cada sementinha que a gente planta, que a gente conversa, cada conteúdo que a gente cria, a gente está dando um passinho a mais para que novas possibilidades sejam criadas. Então, o hip hop me leva a lugares muito, muito incríveis mesmo. Eu sou muito grata por tudo que ele faz e fez por mim. E aí eu vou tentando passar adiante, sempre levando e melhorando, abraçando as oportunidades, que são muitas. Eu comecei nessa parada de brincar mesmo. Eu não tinha filho, eu não tinha muitas responsabilidades, eu ia para a praça brincar com as minhas amigas, de repente a gente estava envolvido numa cultura, produzindo, lucrando com isso. Às vezes, né, tem aqueles nãos que a gente ouve pelo caminho à frente, mas eu acho que uma das maiores viradas de chave nem foi com o break, assim, eu já trabalho artisticamente, eu recebo cachê para ser jurada de eventos, para ser mestre de cerimônia, apresentar, para dar oficinas, mas assim, teve um dia que eu sempre gostei muito de brincar, rimar, eu participo das rodas de rima, de freestyle da cidade, né? E teve um dia que eu fui para Vitória de Santo Antão, que estava rolando um projeto lá que chamava Twerk Vitória, que é um projeto de danças urbanas, e eu fui para dançar, para competir. Só que eu também rimo, faço freestyle, e lá ia rolar uma batalha só de mulheres rimando, assim, e tinha uma premiação e dinheiro. Eu não sabia que eu ia participar dessa batalha, eu cheguei lá, já tinham todas as mulheres sido convidadas para rimar, e uma delas faltou, eu cheguei assim, ó, pode rimar, que eu fiquei, né, não é só batalha, só mulheres, quando é um rolê só que tem mulheres, pra gente se solta com mais facilidade, né, a gente fica mais à vontade, e aí ela disse, olha, não, a produtora falou que não, porque eu não poderia rimar, porque todas as MCs da chave já foram convidadas, era uma coisa bem, bem fechadinha. Só que, por acaso da vida, uma das meninas que vinham de outras cidades faltou. Aí disseram assim, olha, você não quer rimar para completar a chave? E eu fui, e eu competi contra mulheres do estado inteiro, e eu saí campeã em primeiro lugar. Eu nunca tinha feito isso. Então, isso foi uma virada de chave para mim ver que, além de eu dançar, eu também rimava e muito bem.
fazia improvisação, sabe? E eu levei esse cachê para casa. E a gente, quanto artista, uma pessoa que a gente é artista, mas a gente tem que trabalhar. Eu sou costureira, tô sempre na correria para levar o pão para casa. Então, quando a gente chega num lugar, conquista algo, leva um dinheiro para casa, você fica, caramba, velho, então eu sou boa nisso mesmo, porque eu cheguei, eu tô levando uma grana. Então, isso foi uma virada de chave para eu entender que eu também tinha outro talento, que era o freestyle. Eu já sabia que eu tinha, mas eu cheguei a ganhar uma competição. Então, isso virou a chave para mim, assim, dizer, poxa, eu posso ir por esse caminho também. Olha, a minha maior inspiração de artista da minha vida é o meu avô. Ele não tem nada a ver com a cultura hip hop, mas ele é bacamarteiro. Ele sempre participou de tradições juninas, então desde criança os lugares que eu estava de arte era de uma cultura junina, né? Cultura de forró, de bacamarte, de até um pouco assim da história do barro. Minha família sempre gostou muito de estar no Alto do Moura, então a influência que eu tive artística veio de outros lugares, né? Não da cultura hip hop. Eu acho que na minha família eu fui a primeira mulher mesmo assim que teve essa coragem de ir atrás de outras perspectivas de vida, porque assim, a gente vive numa sociedade, pelo menos na minha época foi assim, em que as mulheres da minha crescem sonhando com casar, crescem sonhando em ter uma família, que são caminhos diferentes. Eu me vejo assim como uma pessoa que furou um pouco a bolha, sabe, do que esperam que você seja. Esperam que você seja que você estude, trabalhe, arrume um marido, uma família, filhos e fique muito feliz com isso, assim. E eu sou a primeira pessoa da família a dizer assim, olha, eu acho isso legal, mas eu posso ser o que eu quiser, eu posso ir por outros caminhos, né? Em relação, vou falar o que eu já passei para fazer assim do futuro para o presente, né? Do passado para o presente, na verdade. Eu já participei como da equipe de produção de alguns festivais que eu gosto, tenho muito orgulho, como Jornada de MCs, que é um dos pioneiros de festivais de Pernambuco, que leva a cultura hip hop para os espaços. Então, quando eu sou convidada a participar desses eventos, eu fico muito feliz, que é um reconhecimento também de que eu faço parte daquilo, né? De que isso é uma referência em Pernambuco. O meu grupo, ele é o único ativo no estado, assim, de coletivo feminino dentro da cultura hip hop, sabe? De breaking. Tem outros elementos, né? De breaking, nós somos a resistência e nós estamos aqui no Agreste criando esses espaços. Já em relação a projetos futuros, eu sou produtora cultural, eu me formei pela AMP, que é a Articulação Musical Pernambucana, né? E tenho essa experiência mesmo de produzir na vida. A gente começa a fazer as coisas e como eu já falei antes, muitos na brincadeira e daqui a pouco percebe que aquilo é uma profissão, que aquilo é algo que você. Então, eu sempre estou fazendo essas parcerias. A professora Flora, Tainã, eu falei o nome da tua filha, desculpa. Tainã me convidou e esses convites rolam em outros espaços. Eu também trabalho em projetos sociais, faço assistência de produção em projetos de danças urbanas, em projetos que trazem esse acolhimento social e que levam a cultura para as escolas, para as comunidades. Futuramente eu pretendo ter o meu próprio projeto mesmo assim, né? De levar para a comunidade alguma integração com a cultura hip hop. Mas aí eu preciso sentar, escrever, submetê-lo a um edital para ser aprovado. Isso é um projeto que eu quero para a vida, assim, que é como eu falei, para retribuir tudo que a cultura hip hop fez por mim e também para me manter trabalhando com o que eu amo, né? É muito importante, assim, a gente entender que o ser artista, a gente é artista, e que nem todo dia a gente está recebendo para ser artista. Então a gente se vira em multifunções, multilinguagens, e que há esse caminho, né, da gente trabalhar com o que a gente gosta e estar envolvida nesse processo e saber que dentro da nossa cidade, em Caruaru, por exemplo, é um polo de cultura. Caruaru tem anualmente festivais muito gigantes, assim, nacionais, internacionais, como São João. E eu estou sempre buscando estar integrada nessas oportunidades de fazer o que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto